Olá, amigos da TV Mais, canal 22, canal 41 HD. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Estamos iniciando mais um programa Marcos Alves Entrevista aqui em nossa emissora, nos estúdios da TV Mais Assis. Recebendo hoje com grande prazer, enorme satisfação, médico Dr. Marcelo Floriano, médico, cardiologista, geriatra, especialista em saúde mental, nosso amigo Dr. Marcelo, muito conhecido de todos, médico de grande renome, está nos abrilhantando hoje o programa e nos honrando muito com a sua presença. Dr. Marcelo, seja bem-vindo à TV Mais Assis novamente, muito obrigado pela visita. Boa noite, Marcos, boa noite aos nossos telespectadores e sempre um prazer estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre saúde e todas as dicas que a gente pode agregar no nosso dia a dia. Estamos juntos para a gente contribuir. Muito bem. Vamos falar hoje dos relacionamentos nos seus diversos aspectos durante a pandemia. Começando, doutor Marcelo, pelos relacionamentos familiares. Como o senhor tem observado que eles estão se desenvolvendo, que eles estão acontecendo durante a pandemia? Quais as principais queixas no consultório, inclusive, e no dia a dia que o senhor vivencia? É muito interessante falar sobre isso, Marcos, que durante a pandemia, desde o primeiro momento em que surgiram as dificuldades, em que as pessoas passaram a ser mais contidas nos seus relacionamentos internos dentro das suas famílias ou externo junto à sociedade, né? Quer seja no ambiente de trabalho, quer seja no ambiente de frequência na rua, através de outros relacionamentos, a gente observou dois tipos de relacionamentos fundamentalmente. Ou uma aproximação das pessoas, em que elas acabaram até por uma necessidade de suporte, ter mais convívio, uma intimidade maior com os seus membros, familiares principalmente. E, ao mesmo tempo, houve nessa proximidade o surgimento de alguns grupos que tiveram maiores atritos, Marcos. Então, essas pessoas, né, então, elas tiveram uma forma, talvez assim, de dois grupos. Então, esse grupo mais problemático na sua forma de existir foi o problema de convívio. Sobremaneira nas pessoas que tinham diferenças de pontos de vista, elas muitas vezes não conviviam mais tão em períodos longos dentro das suas casas e elas foram recluídas dentro desse ambiente dentro do período da pandemia. Então, no caso das diferenças culturais dentro da própria família, então as diferenças que existem entre os pais e os filhos, então atritos dessa convivência e das diferenças entre eles. Muitas vezes as diferenças se pautando até nas rotinas. Então, muitos pais não sabiam que aquelas rotinas que os filhos praticavam no dia a dia eram tão significativamente diferentes das suas. Até porque muitos deles se pautavam pela presença na maior parte do tempo fora de casa, no seu trabalho, ou em rotinas que não aproximavam tanto. De qualquer maneira, durante esse período, você vê então o surgimento de discussões, de brigas mesmo, ou no caso dos próprios casais, se acirrou diferenças significativas ao ponto de, em alguns casos, gerar separações. Isso não é um fator especificamente notado aqui no Brasil, mas inclusive fora do Brasil nós temos os mesmos relatos. É muito interessante a gente discutir isso, porque assim, no primeiro momento, muitas pessoas desse circuito de relações com os seus problemas acabaram nos procurando, ou procurando alguns outros profissionais da área de saúde, no caso psicólogos, ou mesmo assistência até de algumas outras pessoas que pudessem dar uma orientação nesses relacionamentos. Infelizmente, muitos que não fizeram dessa maneira tiveram atritos muito mais significativos. Então, houve nesse mesmo período o acirramento das discussões, gerando inclusive brigas domésticas que geraram até agressões. Infelizmente, esse tipo de situação ocorreu em um número grande, significativo. Mas, ao mesmo tempo, houve também um grupo inverso, em que a proximidade perpetuou, no sentido afetivo, uma proximidade maior. Então, existe esse grupo que foi beneficiado pela proximidade, em que eles acabaram podendo estar convivendo mais tempo, surgimento de novas rotinas dentro dos seus lares, inclusive a prática dos casais cozinharem junto, fazer atividades domésticas juntos, que eles não faziam, né? O surgimento de pequenos programas familiares, é o caso de assistir filmes, leitura familiar, várias coisas que a gente tem ouvido que as pessoas começaram a praticar e que às vezes não necessariamente praticavam anteriormente.
o surgimento de atividades domésticas ou de hobbies domésticos que foram para enriquecer o lar. É o caso do surgimento da jardinagem, é o surgimento de pequenos cuidados domésticos, inclusive na manutenção das suas casas, que as pessoas às vezes não tinham nenhuma motivação profissional, né, na área de conservação do seu lar, por exemplo, fazer uma atividade de pedreiro, uma atividade de pintura, e elas passaram a se destinar. Inclusive nós temos essas informações também das lojas, do setor comercial, que também colocou essas informações para nós. Ou seja, que as pessoas começaram realmente a lidar com umas rotinas diferentes e que agregou no convívio familiar. Os filhos muitas vezes não ajudavam os pais em algumas atividades, passaram a ajudar. Então esse núcleo familiar mais estruturado, em que essas pessoas se beneficiaram pela pandemia no sentido de um convívio mais próximo, é o grupo que foi muito positivo. Ao passo que o grupo que teve esses convívios acirradamente conflitivos, realmente era um grupo que talvez já tivesse seus conflitos mal resolvidos. Então, esses dois grupos permearam, parece que toda essa permanência nossa, não só no período de quarentena mais definido, mas também durante esse período até hoje, dessa pandemia. Essa mudança, ou essas mudanças benéficas, elas tendem a, pós-pandemia, continuarem, né? Com relação às mudanças nem tão benéficas assim, né, dos atritos, como fazer para resolvê-los? Teria uma forma específica e prática, fácil ou não? Então, quanto ao lado benéfico, eu acredito que se ele surgiu, ele não desaparecerá no pós-pandemia. Até porque alguns conceitos que essas pessoas trouxeram para o seu dia a dia, eles foram muito valorizados. Então eu acho que isso vai se estender. E eu acredito que, inclusive, vai se ampliar diante da exteriorização desse convívio externo. Ou seja, as pessoas poderão, talvez, levar isso para uma frequência maior a sair de casa juntos, a frequência nos seus cinemas, no seu teatro, ou mesmo até pelo ato simples de comer fora, né? Eu acredito que esse convívio vai se ampliar. No caso, no sentido já das relações que tiveram problemas e continuam tendo, eu acredito que assim, a discussão, como nós estamos fazendo aqui nesse ambiente, possibilita que as pessoas acordem para a possibilidade de ser ajudadas. Então o auxílio existe sim. E eu tive 2 ou 3 casais, acho que foram 3 casais especificamente, que estavam em vias de separação. Esses 3 casais, hoje nós estamos com eles numa fase de recuperação do seu relacionamento. Houve uma facilitação através da atitude nossa dentro do consultório de facilitar as discussões entre eles no sentido das situações que estavam não só conflitando, mas também que os estava afastando, né? Especificamente um deles com relação aos filhos, que na verdade a problemática com os filhos estava impactando na relação com o casal. Então eu acredito que no pós-pandemia, talvez a discussão das pessoas sobre seus problemas se tornem maiores no sentido assim, delas poderem levar a mesa de discussão, a mesa de negociação das situações com uma certa facilidade que elas criaram durante o processo de pandemia. Não necessariamente elas acirrando cada vez mais e piorando a situação. Eu acredito nessa viabilidade. Não necessariamente essas pessoas precisaram de auxílio medicamentoso, salvo um caso específico em que ela precisou de uma medicação, até porque o quadro psíquico tinha se agravado numa situação de uma ansiedade pré-existente que se agravou. Mas assim, especificamente na questão do relacionamento, não. A gente pode negociar de uma maneira que a discussão seja facilitada pelo profissional, quer seja o profissional médico, quer seja o profissional psicólogo, né, ou um psicoterapeuta. Muito bem. E com relação aos relacionamentos de amizade, como que eles ficaram ou estão? Teve alguma transformação também, doutor? Perceptível assim? Bastante significativas, porque assim, alguns grupos se pautavam nos seus relacionamentos até pelo próprio encontro entre eles. Então, o grupo de futebol, né, as amigas que saíam para se reunir numa casa de uma determinada amiga para fazer um jogo, para poder conviver num circuito de uma relação grupal, né, elas tiveram uma necessidade de um afastamento durante esse período. Mas a mídias sociais e o canal virtual acabou servindo para elas de uma alternativa. Então, eu acredito que isso foi um mérito da nossa tecnologia que realmente foi incorporado no dia a dia. Porém, a gente também viu o surgimento da necessidade das pessoas valorizarem essas amizades. Então, essas amizades que
apareciam talvez até com uma forma social de existir, passaram a ser muito mais valorizadas no sentido mais introspectivo. As pessoas sentem necessidade dessa amizade, né? Algumas pessoas criaram caminhos alternativos, inclusive, né, para contato com esses amigos, criaram até a possibilidade de estar se encontrando em um circuito mais restrito, né? Até porque essas pessoas tinham necessidade de um convívio humano e que, às vezes, um ou outro, né, desses grupos podiam frequentar a casa do outro com uma margem de segurança, principalmente com proteção. Alguns pediram para fazer teste, eu tive pacientes que pediram para a gente fazer testagem até preventiva quanto à Covid, por medo de se expor ou expor alguém da família ou mesmo uma amizade que essa pessoa precisava estar cultivando ali no seu dia a dia. Então a gente viu que assim, houve uma adaptação das pessoas a essa situação, né? Óbvio que muitas vezes a gente, infelizmente, viu que essas pessoas também negligenciaram. Existem pessoas em alguns grupos que deixaram de ter suas medidas de segurança ao preço de dizer que precisavam conviver com outras pessoas. Então, existe um lado muito bom, que as amizades realmente elas são necessárias, as pessoas estão redescobrindo o valor do convívio humano a despeito da tecnologia. Eu ouvi bastante, uma coisa bastante importante durante esse período, que foi que as pessoas falaram muito que tinha hora que tinha que desligar do meio virtual. Por quê? Parece que ele também saturava. Então, o convívio humano passou a ser talvez valorizado e um anteparo também pelo medo, pelas outras situações que geravam ansiedade. Então, eu acredito que no pós-pandemia, a valorização dos seus convívios diretos, humanos, mais pessoais, também vai se continuar. E o meio virtual, óbvio que ele assumiu um papel bastante importante, ele, desde que bem direcionado, bem usado, ele vai servir também como uma forma de aproximação das pessoas. Mas a grande descoberta foi isso, a necessidade humana, em que o ser humano estava até esquecendo, ou até deixando de valorizar. Mas nos grupos, essencialmente, né, que já voltaram até se frequentar com uma certa cautela, né, guardadas as devidas necessidades de proteção da Covid, a gente vê que eles estão se reencontrando e realmente fazendo valer a pena esse período da ausência, né? Então a gente vê que eles estão bastante animados com isso, mas pelo menos as pessoas que são muito bem orientadas, elas estão tendo medidas de segurança. Então eu acho muito saudável isso, até porque a gente não conseguiria ficar escondido totalmente diante dessa pandemia por um tempo tão prolongado. Perfeito. Somos seres gregários, não é? Felizmente, o ser humano precisa de ser humano. A gente não deve ser um ser isolado. A gente tem que ter isso como uma meta também, a meta de convívio com as pessoas. Ser antissocial não é normal, né? Ser uma pessoa eremita não é normal. Eu creio que o ser humano precisa. Nessa pandemia se viu realmente a necessidade que o ser humano tinha do amparo humano. Ele tinha a necessidade de ser suprido por uma coisa que só o outro ser humano poderia dar assistência para ele. E o inverso também foi verdadeiro. No seu momento de separação, no seu momento de exclusão, houve um desespero nas pessoas. Inclusive algumas adoecendo mentalmente, causando aquela sensação de vazio, de abandono, ou mesmo, no caso, gerando um fator de ansiedade de uma maneira significativa. Dr. Marcelo Floriano, médico renomado, aqui nos prestigiando e nos honrando muito com a sua presença, informações valiosas, não é? Médico cardiologista, geriatra, especialista em saúde mental e também agora conosco na TV Mais Assis, com as suas redes sociais, fazendo um trabalho brilhante aqui com a produção e lançando suas mídias digitais, Instagram, YouTube, também o Facebook, Marcelo Floriano. Inscreva-se, não é, doutor, nos canais para obter informações importantíssimas no dia a dia. Não é? Que legal. E muito obrigado. O tempo se esvai rapidamente, papo bom, a gente nem vê passar. A gente gostou muito da entrevista, espero que todos tenham gostado, tenho certeza que sim. Suas considerações finais, doutor Marcelo, muito obrigado. Marcos, então foi muito bom a gente falar um pouquinho sobre essas situações dos relacionamentos. Eu aumentei então a minha participação nas mídias sociais, agora ampliando através de plataformas novas, que era uma cobrança que eu sofria. Dos nossos pacientes, dos amigos, que muitas vezes queriam ouvir algum tema ou sugerir que a gente discutisse algum assunto e a gente não estava totalmente inserido nessas plataformas. Hoje eu fico contente de a gente poder estar iniciando esse trabalho novo, felizmente para dar o nosso atendimento tanto aos nossos clientes, pacientes, mas também levando informações às pessoas que querem aprender algo novo.
sobre qualquer das áreas que a gente acaba tendo formação, né? É óbvio que a gente sempre aprende também com as pessoas que nos perguntam, trazem conhecimento para a gente, isso é um caminho de mão dupla, né? Eu sempre falo isso, que eu aprendo muito com as pessoas, e também colocando que as pessoas têm acesso ao nosso serviço médico, quer seja aqui em Assis, como ao nosso serviço médico em São Paulo, na cidade da capital de São Paulo, que eu volto agora no começo de 2021 a estar atendendo, né? Será um consultório que na verdade é uma extensão do nosso serviço que nós já fazemos aqui em Assis, nas minhas áreas todas de atuação. Era um público que me cobrava, eu tenho pacientes de São Paulo que vinham até Assis e que era uma deficiência minha de não estar presente lá. Hoje a gente vai estar suprindo essa necessidade, e aos novos pacientes, às novas pessoas que queiram se servir do nosso trabalho e queiram agregar com a gente aí a questão de sua melhoria de sua saúde e qualidade de vida. Mas no caso, esse trabalho novo nosso nas plataformas de mídias sociais, eu acho muito importante, porque a amplitude de você levar conhecimento para as pessoas é muito, muito maior. E no Brasil nós temos uma grande deficiência ainda de informação boa. A gente, muitas vezes os pacientes na área de saúde, a gente tem uma tecnologia, a gente tem muitos recursos, mas não chega ao paciente. E o médico ou o profissional da área de saúde, ele serve de ponte da tecnologia para o nosso usuário, o nosso cliente. Ou seja, o paciente precisa receber algo novo, quer seja na área de informação, quer seja na área do seu tratamento. Então, eu, através dessas plataformas, vou estar chegando a um público maior e as pessoas vão poder ter contato conosco, né? E nessa nova modalidade nossa de atendimento, tanto aqui na cidade de Assis, que é interior de São Paulo, como na cidade de São Paulo, que tem uma população muito grande, mas ao mesmo tempo também recebe gente de fora, é uma extensão do nosso trabalho para que as pessoas conheçam e se valham do nosso serviço. Parabéns, Dr. Marcelo, pela iniciativa. Realmente é a democratização da informação, do conhecimento, como o doutor disse, o pessoal está sedento da boa informação, da informação verdadeira, com aquele conteúdo real, não é verdade? Exatamente, Marcos. Isso alimenta, né? Isso é muito importante também, porque no mesmo molde da ampliação das informações, nós temos que também filtrar bastante os conteúdos. Até que muitas informações, muitas vezes, não tem um conteúdo baseado em evidência, não tem, às vezes, uma pertinência. Então, a gente tem que estar atento também a essa questão hoje da boa informação, não só na imprensa de televisão, mas também na imprensa digital. Isso é muito importante para as pessoas, né? Se valer de informações boas, que o conteúdo seja agregador, né? Realmente a gente possa ter um valor que se ampliará muito nos próximos anos. Muito bem, meus amigos, minhas amigas de casa, ficamos por aqui. Muito obrigado mais uma vez também pelo prestígio da sua audiência, muito importante. Siga em nossa programação, é feita com muito carinho para você. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.